O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez aqui juntinhos para levar uma mensagem de autoajuda, de fé para você que está nos assistindo e você que está aí em casa, sentado, confortável, assistindo esse programa. Muitas pessoas assistem até dos hospitais, quando estão no leito lá, se convalescendo de alguma enfermidade. A mensagem de hoje é rapidinha, ela é muito bonita e é uma mensagem que vai nos dar ferramentas para superarmos os momentos difíceis. Então vamos a ela. Meus irmãos, o texto bíblico nos fala, lá em Gênesis, princípio de tudo, sobre uma linda história que todos nós conhecemos, sobre Noé e a Arca da Salvação. Olha que história, que até essas foram feitos vários filmes, desenho animado para os pais contarem histórias para as crianças, mas ela guarda grandes revelações que servem para o nosso dia a dia. Vamos então à nossa história de hoje, mensagem de hoje, e ela começa dizendo que Deus falou com Noé, porque achou ele sendo bom e sendo justo. No mundo que eles estavam vivendo naquela época, era um mundo que estava corrompido. Não havia respeito, haviam esquecido das coisas de Deus. Havia corrupção, havia miséria, havia profanações e muito adultério, falta de respeito entre os casais. Isso entristeceu o coração de Deus. E aí vale uma pergunta: será que Deus está feliz em ver a humanidade do jeito que ela está hoje? Tantas guerras, tantos conflitos, miséria, fome. Será que o nosso Deus estaria satisfeito com a situação do seu povo hoje, daqui onde nós estamos vivendo? E ele então falou com Noé. Olha a mediunidade aí no princípio de tudo, lá na Gênesis. Porque Noé, ele conversou, ele falou, ele ouviu a voz de Deus. Então isso é a mediunidade, é a sensibilidade. Ele tinha essa mediunidade aflorada e ouviu a voz de Deus dizendo para ele: Noé, construa uma arca. Olha aí esse detalhe. Deus não mandou ele construir um navio. Não era um transatlântico, não era um barco. É uma arca. Se você olhar o desenho dela, é um caixote. Por quê? Aquela arca era para que eles pudessem sobreviver aos grandes dilúvios que estariam para chegar, o grande dilúvio que estaria para chegar. Talvez hoje Deus esteja falando com você que é necessário que você construa uma arca para você também sobreviver, salvar a sua família, seu filho das drogas, seu casamento, talvez salvar algum momento difícil que você esteja passando. É necessário criar uma blindagem espiritual para você superar esse momento, superar essa enfermidade. E Deus vai dar para ele um projeto. Um projeto, por quê? Que era para como construir a arca. Porque Noé, ele era um agricultor. Ele não tinha noção de arquitetura naval e nada disso. Então Deus vai passar para ele um projeto, que é o que Deus tem para você. Deus tem sempre um projeto para a nossa vida. E se porventura estamos enfrentando um dilúvio hoje, é porque nós temos que aprender alguma coisa com esse momento difícil. Temos que aprender alguma coisa com essa enfermidade, temos que aprender alguma coisa com esse conflito em família, temos que aprender alguma coisa, talvez, com essa dificuldade financeira. O que será que esse momento difícil te faz aprender? Nós temos que nos fazer essa pergunta. Por que será que estamos passando por isso? O que eu posso aprender com esse momento difícil? E olha que Deus vai falar para ele, não é?
Você vai fazer assim, Deus foi preciso quando ele mandou aquilo, ele falou assim, pegue madeira, gofer, que hoje alguns intérpretes dizem que poderia ser cipreste, você deve fazer de tantos andares, tanto de comprimento, tanto de largura, e passar betume sobre toda ela. Era uma construção gigantesca, mas Deus deu para ele o detalhamento de como deveria construir aquela arca. E a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, ela nos ensina a vencer todos os momentos. É o maior e o melhor livro de autoajuda que existe. Porque Deus quer te dar, quando você já nasce, já tem ali um projeto para a sua vida. Um projeto que quer te levar ao aprendizado, à evolução do seu espírito, a evolução moral, a evolução espiritual. Tudo isso faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Olha que bacana. E então, Noé, ele teria que construir a arca dentro daqueles projetos. Mas ele morava numa região que não chovia, não caía uma gota d'água. E ele começou ali a pregar às pessoas, dizendo, olha, Deus falou comigo, se o povo não tomar tenência, se não acabar essa corrupção, se não acabar essa situação, verão aqui um dilúvio que vai matar todo mundo. Enquanto ele falava isso, as pessoas o chamavam de maluco, de doido, que estava construindo um barco daquele tamanho para quê? Ora, meus irmãos, muitas pessoas hoje podem te chamar de malucos. Sim, porque você é maluco por Jesus, ou maluca por Jesus. Porque você se dedica à caridade, você se dedica ao amor ao próximo, porque você vai ao seu culto, e as pessoas às vezes não entendem. E ele então começou a construir a arca. Mas para tal, ele teria que desprender esforço extra, além do seu trabalho do dia a dia para manter a família, ele teria que também fazer um esforço extra, horário a mais, para construir a arca, para comprar, gastar dinheiro, sim, para comprar os pregos, o betume, comprar a madeira. Então é necessário que você também invista nesse projeto de Deus que ele fez para você. É necessário que você invista no seu conhecimento, que você invista na sua saúde, que você invista no seu bem-estar, para que quando vierem as tribulações, você esteja apto, seguro para vencer a tempestade. E Noé, então, construiu a arca até o dia que passaram-se muitos anos, seus filhos cresceram, começaram a viver, conviver e vivenciar o sonho de Noé da grande salvação, enquanto o povo achava que ele era maluco e a arca ia se crescendo, tomando forma. Porém, quando veio o dilúvio, todos estavam protegidos, todos seriam salvos. E olha que interessante, o homem escolhido de Deus foi quem? Noé. Mas através dele, de Noé, e de sua obediência a Deus, ele salvou não só a si, mas salvou toda a sua família, a sua esposa, seus filhos, suas noras. É esse o projeto de Deus. Você que está nos assistindo, construa sua arca, invista no projeto de Deus. Vamos vencer essa tempestade juntos? Esse é o convite que nós, do Lar do Inácio, fazemos para você. Venha viver uma experiência espiritual conosco no Lar do Inácio de Loyola. Uma verdadeira arca de salvação. Não vai embora, não. Nós temos muitas coisas interessantes, mas só uns minutinhos. Eu vou tomar um copo d'água e volto já já. Inicia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade. A primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Petrópolis respira história, mas o futuro do seu negócio acontece aqui. No coração da Rua Teresa, o Centro Empresarial Dias une tradição e modernidade. Uma infraestrutura completa, pensada para quem não tem tempo a perder. Escritórios prontos para receber advogados, contadores, agências e profissionais de saúde. E o grande diferencial, um polo audiovisual de ponta, onde a criatividade ganha forma. Mais que um endereço,
um ecossistema de networking e parcerias estratégicas. Conforto para você e para o seu cliente, com estacionamento próprio e segurança 24 horas. O lugar onde o business de Petrópolis acontece. Traga sua empresa para o Centro Empresarial Dias. Venha nos visitar hoje mesmo. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Olá, voltamos agora com a prestação de contas para você, que nos ajuda mensalmente com o quilinho que abençoa as nossas famílias carentes. Mas não é só de cesta básica que nós ajudamos os nossos irmãos. Nós temos um grupo de voluntários que ajudamos, às vezes, no corte de cabelo, que é aquele momento que a gente faz o corte gratuito das pessoas do cabelo, então tratamento. Tem o outro momento que é muito bacana, em que a equipe que é voluntária médica faz um atendimento, né, às pessoas, auferindo pressão, ou muitas vezes fazendo um diagnóstico melhor, mais preciso. Então nós fazemos todo esse trabalho, né, junto com a nossa equipe de voluntários e convidados de fora, que vêm para justamente ajudar a agregar esse serviço que o Lar do Inácio presta de caridade. A nossa equipe trabalha não só doando a sopinha, que faz parte dessa grande confraternização, são mais de 250 pratos de sopa, mais o pãozinho, e nós compartilhamos esse momento, nos unimos nesse momento com palestras edificantes, a cesta básica, que são 100 cestas básicas mensais. Então, isso tudo faz parte do nosso grande encontro no último domingo do mês, no Lar do Inácio. É o nosso trabalho assistencial, na qual você é muito importante nessa ajuda, doando o seu quilinho de alimento. A você que nos ajuda, nós queremos agradecer de coração, em nome de todas as nossas famílias carentes. Bom, sem demoras, vamos rapidinho para aquela parte que todo mundo gosta, que é Eduardo Dias responde suas perguntas. Vamos lá? Bom, chegamos agora àquele momento que as pessoas me fazem muitas perguntas, né? Ou na rua, muitas vezes no lar mesmo, as pessoas me param, Eduardo, me dá uma explicação sobre isso, sobre aquilo, muitas perguntas que são interessantes, outras são apenas curiosidades. Eu separei duas que me fizeram essa semana. Eu me lembro que eu até já recordei, já falei alguma coisa sobre isso. A primeira, o que o Espiritismo entende por morte? Ora, primeiro de tudo, para nós espíritas acreditamos na vida além da vida. Isso quer dizer que nós acreditamos que existe algo depois dessa nossa passagem por esse plano e que nós damos continuidade. Ao nosso ver, Jesus mesmo nos disse: meu reino não é deste mundo. Isso quer dizer o quê? Existem outros mundos, outros reinos. Ele também disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então isso quer dizer o quê? Existem vários planos de existência, várias moradas na casa do grande Deus. Mas Jesus também disse lá no finalzinho de sua vida, quando estava pregado na cruz, ele vai dizer
lá para o bom ladrão, dizendo: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E não era o paraíso da terra. Então, ele estava dizendo que existe um outro plano, uma outra vida, uma outra dimensão. Então, para nós, é apenas um ritual de passagem à morte, para o retorno à verdadeira vida, à vida espiritual. Assista comigo esse vídeo que você vai entender como é muito legal essa nossa visão. A pergunta é: o que o Espiritismo entende por morte? Eu vou te contar uma historinha verdadeira. Aconteceu com meu pai um tempo atrás. Meu pai já falecido, mas talvez há 20, 30 anos. Uma vez um amigo dele, havia morrido alguém na família, a esposa, o filho, alguém muito próximo. Esse amigo estava muito triste, muito chateado. E aí meu pai, eu era pequeno, mas lembro dessa conversa, meu pai falando para ele: sabe, procure os espíritas, vá conversar com o espírita. Esse pessoal parece que entende a morte de outra forma, eles encaram a morte de um jeito mais suave. Eu guardei isso aí quando era pequeno, meu pai não era espírita, né? E parece que é isso mesmo, parece que nós, os espíritas, de alguma forma conseguimos conviver melhor com o drama da morte, né? Mas para entender como isso funciona, a gente precisa entender um pouquinho como é que o Espiritismo entende a morte. E é bem bacana. Primeiro, espíritas são reencarnacionistas, ou seja, eles acreditam, eles sabem, nós espíritas sabemos que nós encarnamos uma série de vezes. E aí vem uma pegadinha, uma pergunta curiosa, né? Quantas vidas nós temos? Bom, eu diria que nós temos apenas uma vida. Nós, do Espiritismo, sabemos o seguinte: o espírito é criado simples e ignorante, lá atrás, por Deus. Deus cria o espírito, em certo momento. A partir daí, nós vamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, ou se você quiser, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, tanto faz a palavra, mas é isso que acontece conosco. A cada encarnação nós vamos evoluindo, a cada encarnação nós vamos melhorando. Melhorando em quê? Intelectualmente, na forma como nós compreendemos tudo ao nosso redor, estudando, portanto, e também melhorando moralmente, melhorando as nossas ações, o nosso modo de conviver com os demais, sendo mais corretos, mais leais, mais próximos, mais caridosos, né? Isso é encarnação. E o que tem isso a ver com a morte? Bom, acontece o seguinte: se nós encarnamos e desencarnamos uma série de vezes, nós morremos uma série de vezes. Então agora volto à pergunta original: como é que o Espiritismo entende a morte? Entende da forma mais tranquila e natural possível, como de fato é. Cada um de nós, ao morrer, cada um de nós, melhor dizendo, ao nascer, está pré-determinado que morreremos, ou alguém não morrerá. Todos que você ama morrerão. Você morrerá, eu morrerei. Alguns dos que você ama morrerão antes, alguns que você ama morrerão depois, não é? E aí vem uma coisa curiosa também: a gente sempre acha que o mais idoso morre antes, que o mais debilitado morre antes, mas nem sempre. Às vezes o mais jovem, o mais saudável, morre antes do mais idoso e mais doente. E a gente é surpreendido. Então tudo isso para dizer o seguinte: o Espiritismo entende a morte como apenas parte da vida, apenas um processo natural da vida. Chega um momento que aquele corpo, aquele organismo vivo, já não sustenta mais a vida, não pode mais continuar tendo vida ali, passou do prazo de validade, por assim dizer. E a morte nada mais é do que isso apenas. O corpo já não serve mais, o espírito sai e continua vivo. Continua as suas experiências, continua seu aprendizado, continua a sua vida em essência. O que morre é a matéria orgânica. O que morre é aquele corpo. E nós, que somos muito apegados à forma, à matéria, à visão, sentimos demais a morte. Mas lembre-se, o que está morrendo ali não é o seu parente querido, não é seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe. O que morreu ali foi o corpo que esse espírito usava naquela encarnação. Só isso, apenas isso. Compreendendo assim a morte, fica tudo muito mais tranquilo, fica mais fácil aceitar uma coisa que é natural e é inexorável. Todos nós morreremos, compreendamos a morte para que possamos morrer de uma forma mais suave, para que possamos conviver com a morte do outro da forma como deve ser, suavemente, alegremente, tranquilamente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa explicação e vamos à segunda pergunta. Olha que interessante. Qual a nossa aparência, né, quando nós morremos? Já que o espírito é eterno, qual a nossa aparência? Bom, primeiramente temos que entender que o espírito foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. E se é a imagem e semelhança de Deus, nós somos energia. Deus é tudo, Deus é energia. Mas nós temos sim, quando recebemos um corpo para uma determinada encarnação, nós temos uma aparência. E essa aparência que nós vamos guardar e vamos, quando nós falecemos, nós levamos esse molde, essa aparência, através, né,
de um outro ponto, que é o perispírito. Então nós vamos ter a mesma aparência da última encarnação que nós tivemos. Nós vamos ter a mesma aparência que nós estamos hoje. Entendeu? Ficou confuso? Olha essa explicação que bacana. A pergunta é, qual é a nossa aparência depois que nós morremos? Qual é a nossa aparência após a morte? Essa é outra dúvida recorrente, né? Como é que eu vejo as pessoas que morreram? Mas espera aí, espírito tem aparência? Que história é essa, né? Bom, o que o Espiritismo nos diz? Nós somos compostos basicamente de 3 coisas. Espírito. O que é o espírito? É quem nós somos, o que nós somos. O nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa visão de mundo. Você é diferente do seu irmão, mesmo que seja gêmeos univitelinos, né? Por quê? Porque são 2 espíritos diferentes, cada um com uma visão de mundo, cada um com uma psique diferente. Então o espírito é isso, é quem você é. Além do espírito, tem o corpo, que você percebe, está aqui, palpável, concreto, feito de carne, né? de ossos, de sangue, de veia, tudo isso. Esse é uma outra parte, vamos dizer assim, da gente. E tem uma intermediária entre o corpo e o espírito, que é o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é um corpo fluídico, um corpo semimaterial, um corpo não tão materializado quanto o nosso, mas que o espírito usa para se manifestar. Então a hora que a gente morre, se nós fôssemos apenas espíritos, não seríamos percebidos, não seríamos vistos e não teríamos muito como agir também. Então, o espírito, a hora que ele desencarna, ele deixa o corpo físico ali, que vai voltar para a Terra, vai voltar a virar carbono, oxigênio, hidrogênio, tudo vai se recompor na natureza, e o espírito usa o perispírito, que é em formato de gente, é você mesmo, né? Só que já é um corpo mais leve, mais fluídico. É esse corpo que os videntes enxergam. É isso que as pessoas, quando veem espírito, veem isso. Não vê o corpo, não vê uma luzinha, vê uma pessoa, que é o perispírito. Por conta do perispírito também, que é a forma como nós nos apresentamos, frequentemente aquele que morreu acha que não morreu. Ele fala, não, eu tô aqui, ó. Olha meu corpo, olha minha mão, ó, consigo mexer os dedos. Claro, ele tem toda a forma física do humano, mas é um corpo mais leve, mais sutil. Então como é que o espírito se apresenta após a sua morte? Se apresenta na forma humana, na forma que ele tinha. Agora, nem sempre ele se apresenta como no momento do desencarne. Ele pode moldar a sua aparência de acordo com o que ele queira, se ele tiver já algum conhecimento, alguma habilidade para fazê-lo. Por exemplo, uma pessoa que faleceu aos 95, 98 anos, 85 anos, talvez não deseje se mostrar naquela idade, talvez deseje aparentar 50, 45, 32, então ela volta com aquela imagem daquela época, ela escolhe a imagem. A mesma coisa acontece com um espírito ainda atrasado, que queira pregar uma peça, queira assustar você. Esse espírito pode se moldar de uma forma horrorosa, que vai dar medo. Por isso que tem gente que vê espírito e fica desesperado, porque aquele cara, aquele espírito, que podia estar da forma que ele quisesse, podia estar de uma forma bacana, ele deseja se mostrar de uma forma assustadora para assustar aquelas pessoas, né? Então, a forma como nós nos apresentamos também está no nosso controle, mas será sempre uma forma humana, sempre o perispírito é o que as pessoas enxergam quando estão vendo um espírito. Bacana, né? Que explicação legal, né? Bom, estamos chegando agora ao finalzinho do nosso programa, desse nosso encontro semanal. E eu quero deixar aqui um convite especial para você. Um convite que eu tenho certeza que, se você atender, vai mudar o rumo da sua vida. A nossa mensagem de hoje foi de construção da grande arca da salvação. E eu quero fazer um convite para que você venha ao lar do Inácio para construir, salvar a sua família, a sua vida, receber ali uma palavra edificante, receber ali uma mensagem de luz, receber ali fluidos de luz energéticos positivos que vão fazer você se sentir melhor, mais leve, menos angustiado, menos deprimido. Nosso encontro são todas as quintas-feiras, às 18 horas, na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. E eu quero fazer esse convite porque eu tenho certeza, você que está nos assistindo, seja no leito do hospital, seja assistindo TV, na sua casa, aonde quer que você esteja, ou até pelo celular, venha ter um encontro conosco, experimente. Nós somos, sobretudo, um hospital espiritual. Então, todos os irmãos católicos, evangélicos, espíritas podem ir tranquilamente, que não vão sentir que existe algum conflito com a sua religião. Encontro marcado, quinta-feira, 18 horas, aqui
no Lar do Inácio. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe o seu lar.